lá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Efésios capítulo 4. Acho que esse é o verso 1. Glória a Deus. Diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Porque diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e a outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, irmãos? Podemos assentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel, poderoso e é santo. Nosso Deus é grande, irmãos. Nosso Deus, Ele é maior. Nosso Deus, Ele não perde luta. O nosso Deus, Ele não perde batalha. O nosso Deus, Ele não perde guerra. Se nós guerreamos, nós estamos com Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus, Ele vai nos dar vitória. Ele vai nos dar a sua graça, a sua unção. Porque a Bíblia diz que a unção quebra o jugo, a unção despedaça o laço, a unção tira toda a barreira, irmãos. A unção de Cristo Jesus. Então nós somos sabedores que tudo é por meio da palavra de Deus. Hoje, nosso culto de libertação. Ninguém é liberto se não for pela palavra de Deus. Ninguém vem à salvação, irmãos, se não for pela palavra de Deus. Muitas das vezes a gente ouvimos muitas pregações, muitas até bonitas, enfeitadas, palavras com muitas sabedorias humanas, e se esquecendo muitas das vezes de trazer a maior sabedoria, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus, porque o homem não tem nada se não for por Deus, porque a sabedoria vindo apenas do ser humano, ela é uma sabedoria terrena que não tem serventia alguma, é inato, não é evangelho xoxo, um evangelho que não tem prestígio algum, mas o evangelho de Cristo, que é pregado conforme a palavra, conforme a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que é ministrada pela graça, misericórdia de Deus, a sabedoria com sabedoria e unção, porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A graça e o conhecimento é um conjunto, ele anda junto, porque a graça e o conhecimento é como um casamento do varão e a varoa. Se o varão ele deixa a sua varoa, ele fica sozinho, ele é apenas como um conhecimento vazio. Assim, a varoa, se ela estiver sozinha com a graça, ela não deixa de ser a graça. É por isso que o conhecimento vazio, sem a graça de Deus,
é um conhecimento que você não sente nada. Agora, quando uma ministração, ela é ministrada com conhecimento e com a graça, com a unção de Deus, é diferente. É diferente. Tem muitas pessoas, tem pessoas que não têm tanta sabedoria humana, mas tem o conhecimento da palavra. Quando prega na palavra, ele tem unção, a unção faz a diferença. Porque quem tem unção, a unção faz a diferença. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, a carta de Efésios, capítulo 4, fala sobre a unidade da fé. Paulo aqui escreve a carta de Efésios. Você vê que no capítulo 4 diz que rogo vós, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Porque cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, e cada um que tem a sua vocação, ele roga para que andais como é digno. Porque alguém que é digno de todo, olha só, alguém que tem dignidade é alguém diferente. E diz assim, com toda humildade e mansidão. Porque a humildade e a mansidão andam juntos. Você vê que uma pessoa que é humilde, ele é manso. Uma pessoa que ele é humilde, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, ele não é avarento, ele não é obriguento. Porque agora, quando a pessoa não tem mansidão, ele não tem humildade. E quando não se tem humildade, não tem mansidão. Porque cada um tem um chamado. Isso também faz parte do chamado de Deus. Para que andais como é digno andar. Com dignidade, com humildade, com mansidão, com ter sabedoria. A Bíblia diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Ele, que Ele vos dá. Aleluia, louvado seja Deus. Sabedoria para quê, irmãos? Para saber liderar. Porque Salomão, eu sei, eu disse assim: Salomão, tu pode pedir tudo que tu pedires, eu te dou. Salomão poderia ter pedido riqueza. Salomão podia ter pedido bens materiais. Salomão podia ter pedido casas boas. Salomão podia ter pedido carros do ano. Mas não. Salomão ele pediu o quê? Sabedoria. Porque ele disse assim: Senhor, me dê sabedoria, para que eu lidere com sabedoria. Porque por isso que pedisse, portanto tu pediste sabedoria, eu te darei mais do que sabedoria. Deus deu sabedoria e Deus deu riqueza. Porque quem pede sabedoria a Deus vai saber como liderar as pessoas, liderar a vida, e vai saber também como liderar a sua riqueza com sabedoria. Então diz assim, procurando com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. E hoje nós vemos se pregando tanto sobre amor, se fala tanto de amor em todos os lugares, mas não se vive o amor. Porque o amor é quando alguém nos rejeita, nos abandona, nos despreza, mas nós continuamos amando, continuamos sendo irmãos. Em vez de dar as costas, dá as mãos, da frente, paz do Senhor. Se falou amém, se não falou, amém também. Porque procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, o primeiro sinal de quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem amor no coração, ele tem humildade, ele tem santidade, ele tem vocação para saber andar conforme o Senhor quer que ele anda em mansidão. Porque assim, irmãos, muitas pessoas dizem: eu fui chamado para ser um pastor, eu fui chamado para ser um evangelista, fui chamado para ser um obreiro, ou um missionário, uma missionária, qualquer que seja, um apóstolo, um discípulo. Mas aí no primeiro momento do aperto,
nas primeiras provações, desiste, quer parar. Porque é diferente de quem é chamado por Deus e quem é chamado por homens. Porque Paulo, ele fala assim: eu, Paulo, chamado por Deus, separado por Deus, ungido por Deus, não por vontade de homens algum, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus. Porque quem é chamado por Deus é manso, é humilde de coração. Porque a humildade vem primeiro de coração. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus, ele era humilde, não era pelas vestes, não era pela cor, não era porque não tinha nada, porque Jesus tinha tudo. Mas Jesus era humilde de coração. Porque a humildade tem que vir de coração, irmãos. E quem é humilde de coração é simples. Aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Aí diz assim, olha: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Porque não existe vários senhores. Lógico que existe vários deuses. Deuses estranhos, Deus do dinheiro, Deus do engano, Deus da prostituição, Deus desses séculos, é tudo isso aí que atrai para as coisas do mundo. Mas o nosso Senhor Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, é um só. E Ele está no céu, Ele está na terra, cuidando de mim, cuidando de você. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele está no céu, mas Ele está cuidando também da terra. Ele está no céu, mas também está cuidando de você. Ele está no céu, mas também está com os olhos sobre todos nós da terra, cuidando, zelando de nós. Porque Deus ama cada um de nós. Todos nós somos especial para Deus. Todos nós somos escolhidos por Deus, separados por Deus, para fazer a sua obra com humildade, santidade, aleluia, e um só Deus, e um Pai de todos, o qual é sobre todos, e é por todos e em todos. É um só Deus. Ele é um único Pai Todo-Poderoso, que Ele é por todos, e para todos e em todos. Porque Deus está com todos, Deus está cuidando de todos nós. Porque Deus cuida dos mínimos detalhes. Como foi dito, há um só Senhor e há um só batismo. E muitas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus por falta de conhecimento. Você vê que Oséias capítulo 3, capítulo 4, 6 a seguir, vai dizer que o meu povo pereceu por falta de quê? De conhecimento. Então nós não podemos criticar quem não conhece. Porque o que nós devemos fazer, como homens e mulheres de Deus, é ensinar o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus só conhece através da palavra. Só vai conhecer as coisas de Deus lendo a palavra de Deus. Porque assim, meus irmãos, quem lê a palavra de Deus não é enganado por pastor. Quem lê a palavra de Deus não é enganado por padre. Quem lê a palavra de Deus não é enganado por falso profeta. Quem lê a palavra de Deus não é enganado por ninguém. Quem lê a palavra de Deus, ele vai saber diferenciar o que é certo e o que é errado, o que é correto e o que não é correto. Porque lê a palavra de Deus. Porque quem não conhece a palavra de Deus, é que nem o povo de antigamente. Antigamente o povo era direcionado, guiado pelo que os pastores, os papas, os bispos diziam, ensinavam. Os pregadores chegassem e dissessem assim: olha, você tem que me adorar, eu sou teu Deus. Eles iam adorar porque eles não tinham conhecimento. Naquele tempo só quem tinha acesso à Bíblia Sagrada, só quem tinha acesso à palavra de Deus eram os pastores, eram os padres, eram os bispos, eram alguns pregadores, os ricos. Porque quem tinha uma condiçãozinha mais ou menos de comprar uma Bíblia, não ia deixar de comprar arroz e feijão para comer para comprar a Bíblia. Por quê? Porque ia passar necessidade. Alguns tinham fé, a fé grande, e ali compravam. Porque ter a palavra de Deus dentro da sua casa, hoje em dia, irmãos, todo mundo tem uma Bíblia.
Hoje, se você procurar quem tem uma Bíblia dentro de casa, sendo crente ou não crente, de 100%, 2% que não tem uma Bíblia dentro de casa. Mas dessas pessoas que não têm uma Bíblia, poucos usam a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada foi trocada pelo mundo digital. Porque não estão querendo mais ler a palavra. Estão querendo viver do que os outros ensinam. Porque hoje nós temos acesso livre à palavra de Deus. Se nós não quiser ler através da Bíblia papel, espécie, nós podemos abaixar pelo aplicativo. Nós temos acesso à palavra. Nós ouvimos através de uma rádio, emissora. Nós ouvimos através de uma TV. Mas nós temos acesso à palavra de Deus livremente. É por isso que hoje, se você for pregar a palavra de Deus, se você não tiver um conhecimento dentro da palavra, passa vergonha aí fora. Porque, olha só, eu fui fazer uma visita, mas a missionária, e aquele moço, muitas pessoas não dão nada, né? Dizem, macumbeira, isso e aquilo. Mas ele me fez umas perguntas dentro da Bíblia Sagrada que nem crente muitas vezes não sabe. Por quê? Porque tem que conhecer a palavra. Porque se não conhecer a palavra, as escrituras, não vai saber responder e ainda vai passar vergonha. É por isso que nós devemos examinar a Bíblia Sagrada todo dia da nossa vida. Como diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna. Porque temos que examinar as Escrituras, irmãos. Porque examinar as Escrituras para aplicar ela com sabedoria, aplicar ela com humildade, aplicar ela com mansidão. O que você vê hoje de homens e mulheres de Deus brigando nas ruas, discutindo palavras. E nós é para discutir Bíblia, discutir religião, discutir a palavra, não. Não é para discutir religião. Não é para discutir com a igreja. Porque a minha igreja é melhor, a igreja fulano é melhor. Não! Porque fulano, se não se arrepender, vai. Irmãos, só quem vai dizer não é a palavra. O nosso dever é ensinar a palavra. Pregar a palavra com mansidão, com humildade. Se a pessoa for uma pessoa sábia, ela vai guardar a palavra na mente e no coração. Ela vai meditar na palavra de Deus. Ela vai examinar. É dizer, é isso que eu quero. Então, a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aí diz assim, e há um só batismo. E batismo, irmão, o que é batismo? Batismo é símbolo de arrependimento. Batismo é sinal de arrependimento. Uma criança pequena, recém-nascida, não tem pecado. Qual pecado tem uma criancinha? Menos de 5 anos para baixo, qual pecado tem uma criança? É inocente. Como é que eu vou batizar uma criança? Eu estou distorcendo a palavra de Deus. Eu estou fugindo da palavra de Deus. O batismo, descer as águas, é arrependimento de pecado. É morrer o velho homem e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Você vê que existem seitas que batizam 2 vezes. Batiza até, existe até lugares que batizam 7 vezes. E a Bíblia diz que é um só Deus, há um só Senhor e há um só batismo. Se a pessoa batizou a primeira vez, se a pessoa desviou, aí não se 7 lugar. Aí a pessoa voltou de novo, aí diz que batiza de novo. Até 7, se passou dos 7, já é excluído, é expulso. Então, irmãos, é um só batismo. Há um só Senhor que está cuidando de todos e em todos. Deus está cuidando de toda a humanidade. Nós não podemos julgar ninguém, condenar ninguém. Nós devemos, se alguém chegar ali e querer discutir, porque o crente é isso, irmão, você não é crente não, aqui não envolve a crente. Aqui não envolve a crença, não envolve a religião, mas sim a fé, a palavra de Deus. Porque nós devemos pregar a palavra, vamos ler a palavra. Se eu estiver errado, amém, eu corrijo meu erro. Se for você, amém. Mas vamos conversar com humildade e mansidão. Porque tem muitos irmãos que estão num lugar que não foi Deus que chamou para estar. Porque tem muitos que foi chamado, está ali
Existem muitos, eu estava conversando hoje com a missionária, eu estava dizendo assim, olha, o que tem de pastores se desviando, o que tem de pastores caindo no pecado, o que tem de pastores fechando as portas, não suporta, porque não foi Deus que chamou, que colocou ali, foi porque Ele quis estar naquele lugar. Porque quando é chamado por Deus, ainda que esteja doendo, ainda que esteja sofrendo, vai ter que suportar, vai ter que aguentar. Como pastor, irmãos, eu passo por sofrimento. Por exemplo, você vê uma igreja cheia de pessoas, de repente, aí, poucos minutos se esvazia. Se você não tiver um preparo mental, se você não tiver um preparo com Cristo Jesus, se você não for estruturado, desiste, abaixa as portas. Por quê? Porque a primeira coisa que vai atingir a igreja, e hoje o que move muitos é isso aqui, que se não tiver, a primeira coisa que é desistir. Passei de um mês para o outro, irmão, sem pagar o aluguel. Eu vou pegar, vou me lamentar, vou dizer, eu vou baixar as portas, eu vou ficar doido por isso. Não, irmãos. Se Deus abriu as portas, é somente Deus que tem a estrutura para continuar as portas. É Deus que mantém a obra dele. É Deus que mantém a obra em mim e mantém em você. Porque a igreja de Cristo é para buscar libertação para quem precisa de libertação. Para buscar cura para quem está precisando de cura. Buscar um avivamento para quem está precisando de um verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Porque a graça de Deus, irmão, é favor não merecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecíamos esse favor de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, a graça dele te alcançou. Pela misericórdia do Senhor, a graça dele me alcançou. Ele vai alcançar a muitas famílias. Pela graça, pela misericórdia de Deus. E cada um está servindo uma vocação a qual Deus chamou. Cada um perdoou uma vocação que Deus chamou. Se Deus te chamou somente para adorar, adora. Adore em espírito e em verdade, como diz João, capítulo 4, versículo 33, 23. Que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e adoram em verdade. Porque o Senhor não aceita mentira. Porque é dom de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Porque quem dá o dom para nós é Cristo Jesus, irmão. Quem dá o dom para cada um da igreja é Jesus Cristo. Porque tem um dom de curar, outro tem um dom de profetizar, outro tem um dom de ensino, mas tudo é um dom. É um dom de Deus, que Deus dá para cada um. Você vê, por exemplo, a pequena Liz louvou o Senhor com a graça de Deus. Isso é um dom de Deus. Porque quem tem um dom é dom de Deus mesmo. Só de pegar o microfone e começa a louvar, ou que sem microfone começa a louvar, a igreja sente a presença de Deus. Porque é um dom de Deus, é uma vocação que Deus proporcionou para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Aí diz assim, ora, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem deu dons aos homens? Tem que assim, não existe esse negócio de dom de cura não, de revelação, de milagre, dom de libertação, essas coisas não existem não. O que pode é Jesus. Jesus pode, mas Jesus usa os homens. Jesus nos tirou do cativo, do cativeiro, para nos dar um dom. Dom de ensinar a palavra de Deus, dom de curar pessoas. Porque uma pessoa curada vai curar pessoas. Uma pessoa liberta vai ajudar
ajudar a libertar pessoas. Uma pessoa salva vai ajudar a salvar vidas. Isso é o nome de Deus. Deus dá dom de cura para um, Deus dá dom de milagre. Olha, por exemplo, cada um tem um dom. Nossa irmã tem um dom, a nossa irmã tem outro dom. Cada um de nós é um jovem, cada um tem um dom. Eu tenho um dom, porque cada um, Deus dá para cada um, irmãos. Aí nós determinamos, eu queria ser que nem fulano. Eu queria cantar que nem a pequena Alice. Mas não, irmãos, era o dom dela que Deus deu. É a vocação que Deus deu para ela. Então cada um faça aquilo que o Senhor nos chamou. Porque tem gente que quer se colocar numa posição que não foi o Senhor que chamou. É por isso que tem muitos caindo. Você vê o que tem de número de pastores, ministros caindo. Porque não foi o Senhor que chamou. Ele foi para lá porque muitas vezes pagou a credencial, pagou o certificado, pagou para estar ali naquele lugar. Mas não foi chamado por Deus. Porque diz assim, ora isto, ele subiu, que senão, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Eu vou correr porque a hora já está aí. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores. Porque olha só, irmão, Deus chamou uns para apóstolos, não para apóstolos. Deus chamou uns para discípulos, não para discípula. Uns para evangelista, não para evangelista, no verbo feminino. Uns para pastores, não para pastora, verbo feminino. Outros para doutores, não doutora, no verbo feminino, mas no verbo masculino. Cada um Deus chamou na vocação a qual fosse chamado. Então faça aquilo que o Senhor te colocou. Não queira uma coisa que não foi Deus. Porque hoje, se fosse para me escolher entre ser e não ser, o pastor preferia ser um membro, irmãos. Está ouvindo a palavra? Porque, pastor, mas por que você hoje é um pastor? Porque eu almejei. Eu desejo do meu coração. E é uma promessa de Deus. Desde pequeno. Ele vai ser um grande pastor de Deus. Eu vou levantar como pastor. Então, isso foi uma chamada de Deus. Mas a chamada dói. O peso do chamado dói, irmãos. Não é todos que suportam, não é todos que aguentam, não é todos que resistem. Porque o mesmo trabalho que dá o ministério grande, dá o ministério pequeno. Com poucas pessoas e com muitas pessoas. Porque, olha só, o que mais entristece não é pessoas sair da igreja para o pastor. É a pessoa sair e você querer cumprimentar da paz do Senhor Jesus e a pessoa virou as costas. E Jesus não quer isso para nós. Jesus não quer isso para nenhum de vós. Jesus quer que nós todos amamos a todos. De repente, olha só, Judas traiu Jesus. Estava na mesa, sentado na mesa com Jesus. Os discípulos estavam na mesa junto com Jesus. E um traiu. Mas Jesus não tratou ele com indiferença. Porque tem pessoas que tratam os outros com indiferença. É porque não tem chamada. Está num lugar que ele não tem vocação. Deus tirou Saul do reinado. Por quê? Porque não quis fazer conforme Deus o chamou. E Deus, quem não quer fazer as coisas para Deus direito, Deus tira e coloca outro no lugar. Porque Deus faz assim, irmãos. Então Deus quer levantar pessoas. Deus quer levantar pessoas para ajudar a levantar outras pessoas. Deus levanta você para você levantar outras pessoas. Deus ajuda você para que você venha ser ajudado por Deus, para que venha ajudar outras pessoas que estão necessitando da ajuda de Deus e da tua ajuda. Oh, glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, eu sou feliz. Porque até que o Senhor nos ajudou. Até que o Senhor me honrou. Até que o Senhor tenha abençoado a sua igreja. Porque a igreja não é minha.
A igreja é de Cristo. O povo não é meu. O povo é de Cristo. Então Deus, se Deus chamou, Deus deu uma vocação para cada um. Deus não quer ver ninguém prostrado. Porque o que tem de profeta é que Deus prostrado. O que tem de mulheres de Deus, que tem o dom de Deus, está prostrado. Não quer mais saber de buscar a presença de Deus. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, filho do homem, levanta-te, ponte de pé e falarei contigo. Deus não quer falar com quem está prostrado, não. Deus manda se levantar e se colocar de pé e falarei contigo. Josué capítulo 7, versículo 10, o Senhor disse assim, por que clamas a mim, Josué? Levanta-te. Deus quer ver de pé. Moisés, Êxodo, capítulo 14, versículo 15. O Senhor Moisés, porque clamas a mim, levanta-te e diga ao meu povo que marche. Deus não quer ver prostrado, Deus quer ver de pé. É você dizer, eu quero me manter sempre de pé. Eu quero sempre me manter alegre. Eu quero me manter feliz. Eu quero me levantar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se levanta. Se põe de pé, acredite, não duvide da promessa, creia na promessa de Deus. Porque todos têm um dom, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Esta noite nós vamos estar agradecendo a todos. Glória a Deus, nós vamos